Bom dia a todos os alunos. Vamos começar essa semana com um assunto chamado dinâmica. Ainda é o assunto do semestre passado, tá? Nós estamos um pouquinho atrasados no nosso calendário. Não é ainda o conteúdo desse semestre, tá? Então hoje a intenção é passar os conceitos básicos de dinâmica e que vocês conheçam já as primeiras forças, tá? Dinâmica estuda o conceito de força. Dinâmica, como está escrito aqui, estuda as causas do movimento. Se vocês lembrarem, no semestre passado a gente estudou o movimento, né? O espaço do móvel, qual a velocidade do móvel, a aceleração do móvel. Então, estudamos todas as grandezas relacionadas com o movimento. E agora nós vamos estudar os conceitos que causam este movimento. E o conceito que causa este movimento é a força, tá? A grandeza física que causa o movimento é força. E a força está dentro do estudo da dinâmica. Okay? Então é isso que nós vamos estudar nesse semestre, pelo menos agora no início desse semestre. Ok, pessoal? Então, além de saber que dinâmica estuda as causas do movimento e que a causa do movimento, o que causa o movimento é a força, então o primeiro assunto é o que é força. A definição que se encontra nos livros é essa que está aí, ó, fruto da interação entre corpos. Então, toda vez que dois corpos interagem, se toca, né, é porque houve entre eles uma força. O simples fato de você estar sentado agora em uma cadeira, você está sentindo, né, suas pernas, a sua bunda encostando na cadeira, né? Esse sentir, essa sensação aí é devido à força que existe entre você, entre suas pernas e a cadeira. Então, isso que é força, é essa interação que existe entre esses dois corpos, você e a cadeira. Tá? Existem também algumas forças chamadas força de campo. Por que força de campo, hein? Porque não tem o toque, não acontece de relar, acontece a distância. Tá? Existem apenas 3 tipos de força de campo que acontece a distância, que é a força gravitacional, a força magnética e a elétrica. A magnética eu creio que é que vocês mais, né, estão familiarizados aí, que é a situação, né, a historinha dos ímãs. Ímã precisa tocar um no outro para acontecer a força? Não, na mesma distância já acontece essa força, certo? Outro exemplo é a gravitacional. O que é gravitacional? É o peso. Se você soltar uma caneta, ela não vai cair para o chão? Ou seja, ela não vai entrar em movimento? Se ela entrou em movimento, tem uma força que puxou essa caneta para o chão. É chamada de força gravitacional ou então força-peso. E acontece a distância. Ninguém vê a mãozinha da Terra vindo aqui em cima e puxando essa caneta para baixo, certo? Então é uma força que não tem o toque, que acontece a distância, então é uma força de campo. E a última é a força elétrica. A força elétrica vocês vão conhecer lá no 5º semestre, tá? A gente vai aprofundar um pouquinho mais. Mas é mais ou menos o que acontece quando você pega uma caneta, atrita ela no cabelo e depois você atrai pedacinhos de papel. Com certeza vocês já devem ter feito isso daí lá na 7ª série, né, com alguma professora lá do ensino fundamental, certo? Já fizeram essa brincadeirinha? Então, resumindo, força é fruto da interação entre corpos, okay? Toda vez que 2 corpos interagem, aparece entre eles uma força, e essa força não precisa ter interação, digo contato, pode acontecer à distância, que são as forças de campo, que é gravitacional, magnética e elétrica, ok? Para medir força, assim como a gente mede todas as grandezas físicas, né, tem sempre uma unidade medida. No semestre passado, velocidade a gente media em metros por segundo ou em quilômetros por hora, certo? Distância a gente media em metros ou quilômetros, certo? A dinâmica, a força também tem uma unidade medida, que é chamada de Newton, em homenagem a Isaac Newton, que foi o cara que desenvolveu todo esse conceito de dinâmica que nós conhecemos. Tá? Então, quando a gente calcular uma força, a força deu 10. 10 o quê? 10 newtons. Todas as forças que nós conhecemos vai ser sempre ter como unidade medida o Newton. Okay? Uma outra coisa importante saber, o que a força pode causar? Bom, se a gente começou a estudar dinâmica, né, que causa o movimento, então força pode causar movimento. Mas só movimento? Não. Ela pode causar movimento, ela pode causar deformação. Como assim, professor? Bom, se você tem lá uma caneta em cima da tua carteira, agora da tua mesa, dá uma força nela, dá um peteleco nela. Ela vai entrar em movimento, não vai? Vai se movimentar, não vai? Agora tem uma parede. Vai lá e dá um peteleco na parede. Ela vai se movimentar? Não, não vai se movimentar. Mas vai causar deformação. Pode causar deformação na parede
ou pode causar, o que é mais provável, uma deformação no seu dedo, né? Dependendo da força que você colocar nesse teu peteleco aí, você pode machucar sua unha, isso é uma deformação, né? Então, força pode causar deformação ou variação de movimento. Logicamente, o nosso estudo aqui vai estar tudo em cima da variação de movimento. Nós não vamos estudar deformação, nós vamos estudar a força que causa o quê? Que causa movimento, que causa variação no nosso movimento, tá? Que pode tanto aumentar a velocidade desse movimento, como pode diminuir o movimento. Pode melhorar o movimento, pode parar esse movimento. É isso que a força faz. E é isso que nós vamos estudar na força. Ok, pessoal? Além desses conceitos básicos, hoje eu preciso mostrar para vocês as 3 principais forças que sempre vão aparecer por lá, tá? As forças principais. Nós precisamos conhecer cada uma delas. E além de simplesmente conhecer, né, que é a força-peso, a força normal e a força de tração, nós temos que saber quando elas existem. É muito importante que a gente aprenda e entenda quando cada uma delas existe e como é que cada uma delas pode ser desenhada, como é que nós desenhamos as forças. A força-peso, a força normal e a força de tração. Essa tabelinha aqui, ó, ela nos ajuda a isso, tá? Fiz um resumão da força-peso, normal e tração nessa tabelinha. Ela mostra aqui na primeira coluna as forças, peso, normal e tração. Na segunda coluna, quando existe, quando essas condições forem satisfeitas, cada uma dessas forças vão existir. E como desenha cada uma dessas forças. Vamos lá, começando pela força-peso. Quando é que existe a força-peso? Toda vez que o corpo estudado estiver próximo a um astro celeste, um planeta, uma estrela, etc. Mas como toda vez que a gente está estudando o corpo, né? Esse corpo está no nosso planeta, então a gente pode simplesmente falar assim, quando é que tem força-peso? Sempre. Toda vez que nós estivermos estudando um corpo, a gente sempre vai ter que desenhar força-peso, porque tudo que está em volta da Terra sofre influência da Terra, sofre essa força gravitacional, sofre essa força-peso. E como é que eu desenho a força-peso? Para onde a força-peso puxa a gente? Para onde que a força-peso está puxando a gente para baixo? Agora, hein? Olha lá, vertical para baixo. Então, toda vez que eu ver um corpinho e eu precisar analisar as forças desse corpinho, eu vou desenhar um vetorzinho vertical para baixo, uma flechinha vertical para baixo, e essa flechinha vertical para baixo vai representar a minha força-peso, ok? Força normal. Que força que é essa chamada força normal, hein? Bom, a palavra-chave da força normal é a palavra superfície. Então, quando é que existe força normal em um corpo? Toda vez que o corpo estiver encostado em uma superfície. Então, se você vê um corpo encostado para a superfície, naquele corpo tem uma força chamada força normal. Olha para a tua caneta agora que está em cima da mesa. Tá vendo? Ela não está encostando na mesa, não está tendo interação entre a tua caneta e a mesa. Se está tendo interação, fruto da interação entre corpos é a força. Então existe aí a força normal. A mesa, a superfície, está empurrando a sua caneta para cima com uma força chamada força normal. E como é que eu desenho essa força normal, hein? Perpendicular à superfície. Como assim, professor? Perpendicular. Lembra o que é perpendicular? Formando um ângulo de 90 graus? Então, se a tua mesa está na horizontal, a tua caneta está em cima da mesa horizontal, a força normal está vertical para cima, porque a vertical é perpendicular à posição da superfície, a posição da mesa que é horizontal, por isso que é perpendicular. Então, toda vez que você tiver uma superfície horizontal, a força normal estará na vertical, ok? Se você inclinar a tua mesa, a nossa força normal também vai inclinar. Então, última força que eu tenho para falar para vocês é a força de tração. Quando é que tem força de tração, hein? Toda vez que o corpo for amarrado por uma corda, por um fio, por uma corrente, ou seja, qualquer coisa que dá para amarrar, né? Não existe aqueles, antigamente, a gente via bastante, né? Aquele arado, aquela carroça, que a gente falava assim, é um arado, uma carroça de tração animal. Por quê? Porque o animal tracionava, puxava aquela carroça através de cordas. Então, tudo que se puxa através de uma corda é chamado força de tração. Então, toda vez que você vê um corpinho amarrado numa corda, vai ter uma força nesse corpinho chamada força de tração. E como é que eu desenho a força de tração, hein? Sempre na direção da corda. Lógico, né? Se a corda estiver amarrada para cima,
para onde vai estar a força de tração? Para cima. Se a corda estiver amarrada num corpo para a direita, para onde vai estar a tração? Para a direita. Não tem como a corda estar amarrada para a direita e ela puxar para a esquerda. Não existe isso, né? Então a força de tração vai estar sempre na mesma direção e no mesmo sentido da corda. Resumindo a aulinha de hoje então, pessoal, vamos lá, voltar lá do início. Dinâmica, estuda o que mesmo? As causas do movimento. E o que é que causa o movimento? Aquela grandeza física chamada força. Bom, o que é força? Fruto da interação entre corpos. Pode ter a força de contato, aquela que acontece o toque, aquela que a gente encosta, ou pode ter força de campo. São aquelas três, gravitacional, magnética e elétrica. Elas acontecem também à distância. Para medir força, a gente usa a unidade de medida chamada Newton, em homenagem a Isaac Newton, certo? E a força pode causar duas coisas, deformação ou variação do movimento. Mas nós estudaremos nesse semestre a variação de movimento, tá? A força como causadora da variação do movimento, a força como causadora do movimento, ok? E as três forças principais que vão aparecer lá, né, escondidinhas sempre nos exercícios, que é a força-peso, que ela sempre vai existir, a gente sempre vai desenhar ela vertical para baixo. A força normal, que vai existir toda vez que o corpo estiver encostado em uma superfície, e a gente vai desenhar ela sempre perpendicular à superfície. E a força de tração, que vai aparecer toda vez que o corpo tiver amarrado uma corda nele, um fiozinho nele. E a força de tração vai estar sempre desenhada na mesma direção da corda, ok? Então, bem basiquinha a aula de hoje, tá? São os princípios fundamentais para a gente poder entender os próximos conceitos de dinâmica. A próxima aula, que vai ser as leis de Newton. Ok, pessoal? Até semana que vem. Agora entra lá e resolve o nosso testezinho de avaliação dessa semana. Valeu, um abraço, pessoal.